Vamos lá. Motilidade do intestino delgado. Olha só. Então, as contrações ao longo do intestino delgado desempenham pelo menos 3 funções, que são proporcionar a mistura de alimentos ingeridos com as secreções e as enzimas digestivas. Segundo, facilitar o contato com a mucosa intestinal. E terceiro, promover a propulsão líquida do conteúdo intestinal em direção à boral, isto é, em oposição à boca. Bom, as contrações ao longo do tecido gastrointestinal, ao longo do intestino delgado, se dão pela camada de túnica muscular composta pelo músculo liso longitudinal e pelo músculo liso circular. Como você pode observar na figura, a musculatura lisa circular é ligeiramente mais espessa que a musculatura lisa longitudinal. Essas duas musculaturas vão perdendo ou atenuando a sua espessura à medida que vão se aproximando da junção iliocecal. Tá? Bom, além disso, o intestino delgado é densamente inervado por elementos do sistema nervoso autônomo, tá? Que se dividem em plexos. No respectivo exemplo, nós temos então o plexo submucoso ou plexo de Meissner, que portanto inerva a túnica mucosa, inerva as células epiteliais da luz intestinal, as células secretoras, as células endócrinas e sensitivas. Temos também o plexo mioentérico. Esse é responsável pela mobilidade e a contração dessa musculatura lisa intestinal. Plexo mioentérico, que também é chamado de plexo de Auerbach. Percebe que esse plexo encontra-se situado entre a camada de musculatura lisa circular e a camada de musculatura lisa longitudinal. Na próxima ilustração nós podemos observar melhor. Então temos aqui externamente a musculatura lisa longitudinal e a musculatura lisa circular. E percebe aqui, levantando essa capinha de musculatura lisa longitudinal, nós observamos então o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. E lá na camada ou túnica mucosa, nós temos então o plexo submucoso, que portanto inerva as células do epitélio gastrointestinal. Bom, além do nervo vago, gânglios ou a inervação do tecido gastrointestinal também se origina do gânglio celíaco, bem como do gânglio mesentérico superior. Na próxima ilustração, da esquerda para a direita, nós podemos observar aqui então a camada de musculatura lisa longitudinal e a camada de musculatura lisa circular. E percebe que entre essas duas camadas nós temos então aqui o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Tá? Posteriormente à camada lisa circular, nós temos o plexo submucoso, a túnica muscular da mucosa e a mucosa com as suas respectivas células endócrinas, mecanosensitivas, quimiosensitivas e as células exócrinas. Bom, perceba que inervando o plexo mioentérico, nós temos, portanto, nervos oriundos do sistema nervoso parasimpático que se originam do nervo vago, cujos principais moduladores ou neurotransmissores são a acetilcolina, a somatostatina, a substância P, a colecistoscinina, a encefalina,
o neuropeptídeo Y, a neurocianina A e o peptídeo ou polipeptídeo intestinal vasoativo, bem como o óxido nítrico. Perceba também que o plexo meentérico também é inervado por inervação simpática oriunda do nervo esplâncnico, né? Cujo principal neurotransmissor é, portanto, a noradrenalina. No próximo slide, nós temos aqui o registro intraluminal das pressões no duodeno. Temos aqui um segmento de 4 centímetros, que evidencia que essas contrações ao longo do duodeno, que faz parte do intestino delgado, se dão a cada 4 centímetros. Então, 4 centímetros do intestino ou do duodeno se contraem, enquanto o restante permanece relaxado, né? Além disso, essas contrações são mais frequentes em intervalos de 5 segundos, né? Então, a cada 5 segundos ocorrem essas contrações segmentares de cada 4 centímetros ao longo do duodeno. Bom, a motilidade gastrointestinal pode ser dividida basicamente em 2 tipos. A segmentação, cujo o objetivo é proporcionar a mistura dos conteúdos intestinais, bem como propelir esse conteúdo de forma lenta ou até mesmo sem fazer essa propulsão. Perceba que nesse tipo de contração, anéis da musculatura lisa circular se contraem de forma espontânea e segmentar, fazendo com que o alimento no interior da luz intestinal se movimente, mas não ultrapasse uma determinada área. Isso gera uma vibração mecânica do conteúdo, fazendo com que os alimentos diminuam o tamanho das suas partículas, o que proporciona uma melhor absorção. Além disso, isso é importante que ocorra no duodeno, pois o conteúdo gástrico, que tem um pH mais baixo, mais ácido, ele deve se misturar com o pH alcalino do duodeno, bem como as enzimas digestivas e com a bile. Ou seja, o objetivo dessa contração segmentar é misturar o conteúdo para neutralizar o pH e proporcionar uma melhor absorção. Além disso, a frequência com que essa segmentação ocorre aumenta quando o quimo entra no duodeno, certo? Bom, e no jejum? No jejum, essa segmentação ocorre como surtos de contrações que duram aproximadamente 1 minuto, sendo estes seguidos de intervalo em que as contrações são fracas ou até mesmo ausentes. Bom, o segundo tipo de movimento é a peristalse. A peristalse produz uma propulsão em sentido aboral, ou seja, que se distancia da cavidade oral, tanto no intestino delgado quanto no colo. E perceba na respectiva animação que ela se dá em sentido proximal para distal, certo? Então, essas contrações, elas se dão quando o quimo ou o alimento entra na luz intestinal, proporcionando assim uma distensão mecânica dos receptores sensoriais da luz intestinal, que por sua vez estimulam a contração proximal
e relaxamento da musculatura distal para proporcionar uma melhor propulsão do alimento. A gente vai entender melhor como se dá o peristaltismo. Bom, além disso, essas ondas peristálticas percorrem um espaço de aproximadamente 10 centímetros. Vamos à próxima ilustração. Então, o peristaltismo nada mais é do que um reflexo. Bom, mas o que provoca esse reflexo? Olha só, lá na mucosa do epitélio intestinal, há a presença de um conjunto de células denominadas de células enterocromafins. Percebe? Essa célula aqui, ó, pintadinha. Essas células, quando estimuladas mecanicamente ou quimicamente pelo quimo, liberam em sua membrana basal serotonina. Essa serotonina, então, age estimulando os neurônios aferentes primários que se projetam para o plexo submucoso e também para o plexo mioentérico, certo? Então, células enterocromafins, que é um tipo de célula interendócrina, quando estimuladas mecanicamente ou quimicamente pelo químico, liberam serotonina, que estimula os neurônios aferentes primários, que, portanto, se projetam para o plexo submucoso e para o plexo mioentérico. Agora, perceba que essa cetona grande aqui, que eu ilustrei, representa, ó, a direção da contração, certo? Então, da direita para a esquerda, cavidade oral, sentido caudal. Então, esse é o sentido aboral, certo? A contração, então, se distanciando da cavidade oral. Bom, agora digamos que essa circunferência verde que eu ilustrei seja, então, o quimo, o alimento na luz intestinal. Ocorre dois eventos antagônicos aqui. Um antes do quimo e um depois do quimo. Na musculatura proximal, antes do quimo, os neurônios se projetam de modo a liberar acetilcolina, neurocinina A, bem como substância P, na musculatura lisa circular, o que por sua vez estimula a contração dessa musculatura, enquanto que para a musculatura lisa longitudinal ocorre então uma inibição realizada por polipeptídeo intestinal vasoativo e pelo óxido nítrico. Então, antes do quimo aqui, ó, na musculatura proximal ocorre contração da musculatura circular e relaxamento da musculatura lisa longitudinal. Já depois do quimo ocorre o oposto. Ocorre um relaxamento, uma inibição da musculatura lisa circular por óxido nítrico e polipeptídeo intestinal vasoativo, enquanto a musculatura lisa longitudinal passa então a ser estimulada, passa a se contrair, o que é feito pela acetilcolina, pela neurocinina A e pela substância P. Bom, dos 5 tipos de receptores muscarínicos, 2 encontram-se presentes nessa musculatura gastrointestinal, na túnica muscular, representada pela musculatura lisa longitudinal e pela musculatura lisa circular, que são os receptores M2, um receptor muscarínico inibitório, e M3, um receptor muscarínico excitatório. Portanto, antagonistas desses receptores influenciam nessa mobilidade do trânsito gastrointestinal.
Bom, o vômito, ou a êmese, é uma condição fisiológica, pois trata-se de um reflexo contra agentes potencialmente lesivos ao trato gastrointestinal. Trata-se então da expulsão forçada do conteúdo intestinal e gástrico pela cavidade oral, isto é, pela boca, o que também pode ser denominado de peristaltismo reverso. Bom, o vômito pode ser iniciado pelo sistema nervoso central ou pelo sistema nervoso autônomo por diversos estímulos, como por exemplo alcaloides de origem vegetal, que compõem algumas substâncias eméticas. Pode ser estimulado também por irritação gástrica, pela distensão da parede intestinal, pela enterotoxicidade das células da luz intestinal, por solução salina hipertônica, sulfato de cobre ou produtos estragados. Pode se dar por estimulação sensorial da faringe, por drogas citotóxicas, como por exemplo opiáceos para alívio da dor, ou medicações relacionadas à quimioterapia, movimentos de vertigem, visões nocivas, como por exemplo, tem gente que sente enjoo ou realiza a êmese após ver o sacrifício de algum animal. Sons também podem estimular a êmese, odores, dor, bem como a ansiedade, né? Situações estressantes. E claro, alterações hormonais que geralmente ocorrem no início da gestação. Os locais chaves na mediação da êmese são o núcleo motor dorsal do vago, o núcleo ambíguo, o núcleo do trato solitário e a área pós-trema do tronco encefálico. Diversos receptores podem estar envolvidos na evocação da êmese, tanto no sistema nervoso central quanto no trato gastrointestinal. E são eles: o receptor do tipo 3 para a serotonina, o receptor do tipo 1 para a neurocinina, os receptores dopaminérgicos do tipo 2 e do tipo 3 e os receptores opioides Mi, kappa, bem como os receptores muscarínicos do tipo 1 e receptores para histamina também do tipo 1. Além disso, em humanos, o vômito geralmente, mas não necessariamente, está associado à sensação de náusea, isto é, aquela chamada ânsia de vômito, onde o conteúdo do trato gastrointestinal é forçado para o estômago, para o esôfago, melhor dizendo. No entanto, não ocorre a expulsão do conteúdo pela cavidade oral, certo? O alimento então é forçado para o esôfago, mas não ocorre a expulsão do conteúdo. Quando ocorre a expulsão do conteúdo, aí sim nós chamamos esse fenômeno de êmese. Bom, além disso, nós temos algumas condições não fisiológicas, ou seja, anormais, patológicas, que são elas: a doença do refluxo gastroesofágico, que ocorre quando o ácido ou o conteúdo do estômago volta para o esôfago, irritando o seu revestimento e podendo causar azia. Lembrando que o conteúdo do estômago é um pH ácido e, portanto, isso acaba irritando
o revestimento epitelial dessa luz do esôfago. Temos também a doença de Hirschsprung, também conhecida como megacolo congênito, que é uma anormalidade de desenvolvimento que ocorre quando o sistema nervoso entérico não se desenvolve de maneira adequada, isto é, o plexo mioentérico é ausente ou então insuficiente para estimular a contração da túnica muscular. Há também uma outra condição denominada de gastroparese ou gastroparesia, que refere-se a um conjunto de distúrbios de etiologia variada em que o esvaziamento gástrico está comprometido ou então é tardio, porém sem qualquer evidência de obstrução, certo? Então, gastroparesia, lentidão da contração muscular do estômago para promover o esvaziamento para o intestino delgado, certo? Então você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.